Bora lá, 10 dias contando. Artigo 10. Análise detalhada, comparação e correlação entre o artigo ED10, Educação Física Intercultural, diálogos com jogos e brincadeiras Guarani, e a tabela de consenso com base no conteúdo extraído do PDF. Resumo do artigo 10. O artigo aborda a temática indígena nas aulas de educação física a partir da perspectiva da educação intercultural, descrevendo uma intervenção pedagógica realizada com alunos de uma quinta série, sexto ano, no ensino fundamental, em uma escola não indígena. O trabalho teve foco o ensino da peteca, considerando a confluência entre a educação intercultural e a pedagogia crítica, o conteúdo de jogos e brincadeiras. Principais pontos do artigo: contexto e justificativa. A Lei nº 11.645 de 2008 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. A educação física escolar frequentemente prioriza esportes ocidentais, futebol, vôlei, handebol, negligenciando os saberes indígenas. Os jogos e brincadeiras indígenas são parte do patrimônio cultural desses povos e devem ser valorizados e transmitidos como conhecimento historicamente acumulado. Objetivos: socializar o conhecimento sobre a peteca, destacando suas dimensões históricas, sociais e culturais. Promover a consciência crítica dos alunos por meio da perspectiva crítico-superadora. Soares e Real. Desenvolver habilidades motoras cognitivas, socioafetivas a partir da vivência da peteca. Contribuir para a educação intercultural, valorizando e respeitando a cultura guarani como parte da identidade nacional. Metodologia: pesquisa com intervenção realizada em 2011 por uma professora de educação física da rede estadual do Paraná. Participantes: alunos da quinta série, sexto ano do ensino fundamental. Estrutura da intervenção, dividida em 5 momentos, com foco no ensino da peteca e na reflexão sobre a cultura guarani. Instrumento de coleta de dados: planos de ensino de aula, diários de campo, gravador e máquina fotográfica digital, registros escritos e desenho dos alunos. Descrição dos momentos de intervenção. Primeiro momento: 2 aulas, levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre a cultura indígena, jogos e brincadeiras indígenas, contextualização sobre a cultura guarani, com uso de textos, vídeos e pesquisas na internet. Segundo momento: 2 aulas, discussão sobre a peteca, origem, confecção, regras e significados culturais, confecção de petecas com materiais alternativos, palha de milho, pena, jornal. Terceiro momento: reinvenção do jogo da peteca. Os alunos propuseram diferentes formas de jogar e elaboraram regras. Quarto momento: pesquisa sobre esportes similares à peteca. Os alunos descobriram o badminton e refletiram sobre a transformação de práticas tradicionais em esportes. Quinto momento: reflexão final sobre o que aprenderam com a produção de textos e desenhos como forma de avaliação. Resultados: desconstrução de estereótipos. Os alunos perceberam que os indígenas não são seres mitológicos, mas povos com culturas vivas e diversas. Valorização da cultura indígena. Os alunos reconheceram a importância dos jogos e brincadeiras indígenas como parte da identidade brasileira. Engajamento e participação. As atividades práticas, confecção de petecas, jogos motivaram os alunos a promover interação, cooperação e socialização. Reflexão crítica. Os alunos questionaram a esportivização das práticas tradicionais, transformação da peteca em badminton e discutiram a dominação cultural. Autocrítica e limitações. Falta de fundamentação teórica inicial. A professora não tinha conhecimento aprofundado sobre a cultura guarani antes da intervenção. Abordagem genérica. O trabalho não explorou especificidades da cultura guarani, tratando-a de forma homogeneizada.
Falta de diálogo com a comunidade indígena. A intervenção não contou com a participação de indígenas, professores, lideranças ou alunos. Dificuldade em promover reflexões críticas profundas. Embora os alunos tenham vivenciado a peteca, a reflexão sobre colonialismo, racismo e decolonialidade foi superficial. Considerações finais. O trabalho demonstrou a viabilidade de abordar a cultura indígena nas aulas de educação física, promovendo educação intercultural e crítica. Desafios. Falta de materiais pedagógicos sobre a cultura indígena, necessidade de formação docente para trabalhar a temática de forma contextualizada e crítica. Resistência dos alunos em relação aos conteúdos não hegemônicos. Potencialidades, valorização da diversidade cultural, desenvolvimento de habilidades motoras e socioafetivas, formação de cidadãos críticos e respeitosos com a diversidade étnico-racial. Em relação com a tabela de consenso. Na tabela de consenso, o artigo ED10 recebeu os seguintes scores. 2 em interculturalidade, discute moderadamente. Decolonialidade, 1, menciona superficialmente. Justificativa com base no PDF. Interculturalidade, score 2. O artigo discute moderadamente a interculturalidade, pois promove o diálogo entre culturas. Parcial. A intervenção aproximou os alunos da cultura guarani por meio da vivência da peteca e da reflexão sobre os jogos indígenas. A compreensão da interculturalidade dos jogos e brincadeiras guarani contribua para a diminuição dessa distância criada entre a cultura ocidental e a indígena. Valoriza a diversidade cultural. Parcial. O trabalho resgatou e valorizou a peteca como prática cultural indígena, destacando sua importância histórica e social. Exemplo, os jogos e brincadeiras fazem parte do patrimônio cultural dos povos indígenas e seu conhecimento e sua valorização é importante para a reafirmação étnica desses povos. Limitações. A abordagem genérica. A cultura guarani foi tratada de forma homogeneizada, sem explorar especificidades. Diferença entre subgrupos guarani. Falta de participação indígena. Não houve diálogo direto com indígenas. Foco na prática, não na reflexão crítica. Embora os alunos tenham vivenciado a peteca, a reflexão sobre interculturalidade foi superficial e pouco problematizadora. Exemplo da limitação. As crianças representam o indígena como um ser mitológico, distante da sua realidade, que vive em florestas e matas. A intervenção desconstruiu estereótipos, mas não aprofundou a discussão sobre a diversidade cultural indígena. Decolonialidade, score 1. O artigo menciona superficialmente a decolonialidade, pois critica o colonialismo indiretamente. O artigo menciona a dominação cultural da sociedade envolvente sobre os povos indígenas, mas não aprofunda a discussão. Desde a invasão, em 1500, o povo brasileiro, em especial os grupos minoritários, encontram-se envoltos em processo de dominação. Limitações. Propõe uma ruptura epistemológica, o trabalho não questiona o currículo eurocêntrico da educação física ou propõe uma abordagem decolonial. Não aborda a justiça social, não há discussão sobre racismo estrutural, colonialidade do poder ou epistemicídio. Falta de fundamentação teórica decolonial. O artigo não cita autores decoloniais. Aníbal, Kijane, Katemuashi, Sofia. Exemplo de limitação. Dialogando sobre as várias práticas corporais existentes que deveriam ser respeitadas, valorizando as suas origens e seus significados. A discussão sobre respeito e valorização é importante, mas não suficiente para uma abordagem decolonial. Comparação com o contexto geral da pesquisa. O artigo ID10 faz parte de um corpus de 14 artigos que investigam a aplicação de jogos e práticas corporais indígenas nas aulas de educação física, comparando com os outros artigos destacados. Diferença com o ID6.
recebeu score 3 em ambos. O ID10, por outro lado, discute moderadamente a interculturalidade e menciona superficialmente a decolonialidade. Foco na prática pedagógica, pouca reflexão crítica. Semelhança com o artigo ID4. O artigo recebeu score 2 em interculturalidade e 1 em decolonialidade, pois foca em oficinas pontuais sem aprofundamento crítico. O ID10 recebeu score 2 e 1, sugerindo que compartilhe uma abordagem descritiva e prática, sem reflexão sobre colonialidade. Contraste com o artigo 7. O artigo 7 recebeu 3 em ambos os conceitos, pois propõe uma cartilha pedagógica com participação ativa dos indígenas e abordagem decolonial. O artigo 10, por sua vez, não envolve indígenas e não aprofunda a decolonialidade. Análise crítica. Por que o artigo 10 recebeu score 2, interculturalidade e 1 decolonialidade? Score 2, pontos positivos. Promoveu o diálogo entre culturas. Parcialmente, a intervenção aproximou os alunos da cultura guarani por meio de vivência da peteca. Valoriza a diversidade cultural. Parcial. O trabalho resgatou e valorizou a peteca como prática cultural indígena. Desconstrói estereótipos. Os alunos perceberam que os indígenas não são seres mitológicos, mas povos com culturas vivas. Limitações. A abordagem genérica. A cultura guarani foi tratada de forma homogeneizada, sem explorar as especificidades, falta de participação indígena, não houve diálogo direto com os indígenas, professores e lideranças, foco na prática, não na reflexão crítica. A reflexão sobre interculturalidade foi superficial e pouco problematizadora. Decolonialidade, pontos positivos. Critica o colonialismo indiretamente. O artigo menciona a dominação cultural da sociedade envolvente sobre os povos indígenas. Limitações. Não propõe ruptura epistemológicas, o trabalho não questiona o currículo eurocêntrico da educação física, não aborda a justiça social, não há discussões sobre o racismo estrutural, colonialidade do poder ou epitemicídio, falta de fundamentação teórica decolonial. O artigo não cita autores decoloniais. Possíveis lacunas do artigo ID10, com base nos scores atribuídos, falta de participação indígena. A intervenção não contou com a participação de indígenas. Exemplo de lacuna: as intervenções que fossem hoje desenvolvidas trariam como suporte teórico e empírico o ensino da peteca e as referências que foram utilizadas na dissertação da primeira autora sobre o Guarani paranaense. Por que não envolver indígenas no planejamento da execução? Abordagem genérica e cultura guarani. A cultura guarani foi tratada de forma homogeneizada, sem explorar especificidades. Conhecer, reconhecer a cultura, a terra indígena, mostra o quanto ainda reificamos a cultura indígena na escola, mesmo que de forma intencionada. Falta de reflexão crítica sobre colonialismo e racismo. O artigo não aprofunda a discussão sobre colonialismo, racismo estrutural ou decolonialidade. Lacuna, dialogando sobre várias práticas corporais existentes que deveriam ser respeitadas, valorizando suas origens e seus significados. Como promover uma reflexão crítica sobre a dominação cultural sem discutir colonialismo e racismo? Falta de fundamentação teórica. O artigo não discuta atores decoloniais. A pedagogia crítica superadora defende uma perspectiva dialética, ou seja, uma visão transformadora qualitativa. Como fundamentar uma abordagem crítica sem dialogar com teorias decoloniais. Recomendações para futuras pesquisas. Apresentar as futuras lacunas, incluir participação indígena, envolver indígenas, aprofundar conhecimento sobre a cultura guarani, promover reflexões críticas sobre colonialismo e racismo, incorporar referências teóricas decoloniais. Conclusão: o artigo ID10, Educação Física Intercultural, Diálogos com Jogos e Brincadeiras Guarani, recebeu score 2 em interculturalidade e 1 em decolonialidade na tabela de conceitos. Sugere que interculturalidade, score 2. O artigo discute moderadamente a interculturalidade, promovendo diálogo entre culturas, valorizando a diversidade, mas sem aprofundar a reflexão crítica
ou envolver indígenas, decolonialidade, score 1. O artigo menciona superficialmente a decolonialidade, criticando diretamente o colonialismo, mas sem propor ruptura epistemológica ou abordar justiça social. Pontos-chave. Interculturalidade moderada. O trabalho aproximou os alunos da cultura guarani, mas não explorou suas especificidades ou promover reflexões críticas. Decolonialidade, por seu artigo, não questiona o currículo eurocêntrico ou propõe uma abordagem decolonial. Foco na prática pedagógica. A intervenção priorizou a vivência da peteca, mas não aprofundou a discussão teórica ou crítica. Próximos passos. Disponibilizar conteúdo, comparar, redigir e finish.